Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Os serviços de inteligência de Israel informaram que o país está se preparando para eliminar líderes terroristas pró-iranianos em todo o mundo após o término da guerra na faixa de Gaza. Uma campanha de longo prazo foi anunciada para caçar os responsáveis pelos massacres de 7 de outubro, com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, destacando que os líderes terroristas do Hamas estão marcados para a morte. Israel também afirmou ter detido 2 suspeitos iranianos em Chipre, alegadamente envolvidos em planos terroristas. Netanyahu declarou que este é outro exemplo de como o método de procuração do Irã não funciona para organizações terroristas. Os israelitas e a comunidade judaica em todo o mundo apoiam o trabalho do serviço secreto israelense, Mossad, em Chipre. Recentemente, a polícia cipriota impediu um ataque terrorista contra judeus e israelenses, supostamente ligado à Guarda Revolucionária Iraniana. Um cidadão iraniano, Yusuf Shabazz Abassalou, foi preso, tentando estabelecer uma base na parte norte da ilha, onde as autoridades reconhecidas internacionalmente não têm acesso. Israel e Chipre têm colaborado para evitar ataques iranianos contra israelitas. O Irã escolhe Chipre para ataques de assassinato contra israelitas no exterior devido à sua proximidade e popularidade entre os turistas israelenses. No entanto, o Mossad, uma unidade de elite de inteligência, continua a interromper essas tentativas, demonstrando a eficácia da rede de serviços secretos israelense. O orçamento anual do Mossad é de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares, empregando cerca de 7 mil pessoas. A estrutura organizacional é secretamente dividida em departamentos, liderados por um diretor equivalente a um major-general das Forças de Defesa de Israel. Além das operações internas, o Mossad também oferece suporte a ações internacionais para capturar líderes e agentes de organizações terroristas pró-iranianas. Esses detalhes destacam a posição de destaque de Israel em termos de inteligência global. A conexão entre o Mossad e os Estados Unidos, como revelado nos anos 1990, envolveu a descoberta de um agente do Hezbollah operando no EUA. O Mossad trabalhou em conjunto com as agências de inteligência do EUA para monitorar o agente, visando impedir suas atividades e fornecendo informações cruciais sobre possíveis ameaças terroristas nos Estados Unidos em agosto de 2001. A inteligência de Israel alertou o FBI sobre sinais de um grande alvo no EUA, tornando os americanos vulneráveis. Israel, com agências como MED e Shinbi, possui um poder significativo contra o Irã e seus representantes terroristas. É provável que Israel descubra e detenha mais líderes terroristas pró-iranianos nos próximos dias. Perturbando os planos do Irã no Oriente Médio com sua força de inteligência, Israel anunciou uma estratégia para atacar e eliminar líderes do Hamas globalmente após o conflito na faixa de Gaza. A política foi desenvolvida ao longo de vários anos, visando indivíduos responsáveis por ataques, incluindo os massacres de outubro. O primeiro-ministro Netanyahu instruiu as agências de inteligência a elaborarem estratégias detalhadas para localizar e prender líderes do Hamas, mesmo fora de Israel, como no Líbano e no Catar. Estes planos são vistos como uma oportunidade para redimir-se. Após uma operação fracassada em 1997, o ministro da Defesa de Netanyahu, Yoav Gallant, indicou que os líderes do Hamas envolvidos em atos de terrorismo podem ser alvo de eliminação. Israel, conhecido por manter ações em segredo, expressa determinação em encontrar e capturar responsáveis pelo ataque de 7 de outubro. A discussão atual envolve os locais e métodos específicos para realizar essas operações, refletindo os esforços contínuos de Israel para lidar com a situação em Gaza e evitar ameaças futuras do Hamas à sua segurança. No entanto, tais operações seletivas em países estrangeiros podem levantar questões sobre o direito internacional e a soberania das nações hospedeiras. O vídeo divulgado intensificou o desejo de Israel de realizar assassinatos seletivos de líderes dentro da organização terrorista Hamas. Figuras militares israelenses como Amos Yadlin expressaram apoio à proposta do primeiro-ministro Netanyahu de eliminar líderes terroristas quando necessário. Yadlin destacou a importância de responsabilizar todos os líderes do Hamas envolvidos no ataque. No entanto, há oposição a essa abordagem, como expresso por Efra Halvi, ex-diretor do Mossad, que argumentou que a eliminação dos líderes do Hamas pode não resolver eficazmente a ameaça e pode até contribuir para desafios mais graves no futuro.
As opiniões sobre o momento e os métodos empregados por Israel geraram debate e questionamentos sobre a probabilidade de sucesso dessa estratégia. Foi observado que Israel adquiriu considerável experiência em realizar campanhas de assassinato em diferentes países. Segundo o livro do jornalista israelense Ronan Bergman, intitulado Rise and Kill First, Israel conduziu cerca de 2.700 operações desde a Segunda Guerra Mundial até 1997. Durante o primeiro mandato do primeiro-ministro Netanyahu, em 1997, supostamente deu instruções para uma operação contra Mishal, fundador do Hamas, na Jordânia. Nessa operação, espiões israelenses, disfarçados de turistas canadenses, tentaram assassinar Kedmal, uma figura associada ao Hamas. O plano foi frustrado, levando a uma crise diplomática com a Jordânia. Houve também casos de assassinatos seletivos contra o Hamas, como em Dubai em 2010, quando agentes israelenses buscaram interceptar Mahmoud al-Mal, uma figura-chave do grupo terrorista. Essas ações contribuíram para uma longa campanha de assassinatos seletivos contra o Hamas. Inicialmente, parecia que a morte de Mal foi por causas naturais. No entanto, as autoridades de Dubai anunciaram que identificaram a equipe responsável pelo assassinato, usando imagens de câmeras de segurança. Em relação ao esforços de Israel para desmantelar o Hamas, o exército israelita iniciou operações terrestres em Khan Yunis, na faixa de Gaza. Essas ações causaram preocupação ao Hezbollah, próximo à fronteira sul do Líbano. O exército israelense também busca remover o Hamas de Gaza. O Hezbollah mobilizou afiliados na Síria para desviar a atenção das forças de defesa de Israel. Mas as IDF responderam com um ataque significativo em Damasco. Esses eventos recentes impactaram a guerra no Oriente Médio, deixando o Irã em uma posição delicada. O ataque visou um carro alugado, resultando na trágica morte de Hassan Ali. Israel concluiu com sucesso a fase inicial de sua campanha militar em Damasco, mas é importante notar que isso é apenas uma parte de um quadro maior. Grupos pró-iranianos responderam com ataques aéreos no norte de Israel, levando a alertas de drones suspeitos em várias áreas. As IDF entraram em ação, realizando ataques aéreos no sul do Líbano, com explosões visíveis nas redes sociais. A sequência exata dos eventos não está clara devido aos alarmes e reações simultâneas. As forças das IDF também concluíram com sucesso a segunda fase de sua ofensiva em Damasco, respondendo à indicação do Hezbollah de atacar a cidade. Israel entrou na Síria para eliminar grupos terroristas, realizando bombardeios intensos com 12 caças F-16 e F-35. A Força Aérea Israelense realizou ataques aéreos em Damasco, visando um quartel-general do Hezbollah. Esses ataques foram intensos e causaram danos significativos. As defesas aéreas sírias conseguiram interceptar parte dos mísseis. A situação na região permanece tensa. O Hezbollah está se preparando para possíveis ataques israelenses em Damasco e em outras áreas da Síria associadas a atividades terroristas. Embora as Forças de Defesa de Israel, IDF, não tenham feito uma declaração definitiva sobre um ataque específico, oficiais militares israelenses têm emitido alertas ao Hezbollah. Os recentes ataques das IDF em Damasco têm como foco principal o Irã, não o Hezbollah, devido a razões específicas relacionadas ao conflito em curso entre Israel e o Hamas. Tanto Israel quanto os Estados Unidos estão tomando medidas contra grupos terroristas pró-iranianos para enfraquecer o regime do Irã e alterar o equilíbrio de poder na região. Atualmente, há alegações sugerindo que Tian apoia atividades terroristas no Oriente Médio, fornecendo armas e ajuda material a essas organizações. Israel obteve sucesso em seu conflito com o Hamas, limitando a influência do Irã no futuro. A possibilidade de ataques terroristas que apoiam o Irã existe, mas especialistas acreditam que os impactos serão limitados devido às eficazes defesas aéreas de Israel e Estados Unidos na região. O Irã enfrenta crescente isolamento internacional e a atenção busca alcançar paz e tranquilidade no Oriente Médio, com a neutralização de grupos terroristas pró-iranianos. Ao nos despedirmos, é difícil ignorar a tristeza que permeia as histórias de conflito no Oriente Médio. Que essa melancolia nos inspire a buscar incessantemente por caminhos rumo a um amanhã mais pacífico, onde as despedidas possam ser substituídas por reencontros e a esperança supere as sombras do presente. Curta, compartilhe e até a próxima.